Olá pessoal, eu sou Luciano Dantas, mais uma vez para analisarmos e comentarmos mais uma questão da Olimpíada Nacional de Ciências. E hoje vamos analisar a questão 15 da prova de 2022 do nível B de primeira etapa. Questão 15 da Olimpíada Nacional de Ciências, provinha de 2022, a primeira etapa do nível B. Uma questão muito interessante. Fala o seguinte: cientistas registraram recentemente uma bactéria agarrando um fragmento de DNA do meio. Esse meio é o meio extracelular, todo o ambiente onde a bactéria está, onde a célula está. Bom, eles observaram isso e essa bactéria, ela estava utilizando para isso uma estrutura presente na superfície de suas células. Nós sabemos que existem algumas estruturas que ficam na superfície das células. E algumas dessas estruturas podem ser utilizadas para este fim, como a captura de pedaços de DNA. Enfim, já era conhecido esse mecanismo de incorporação de DNA genético exógeno por organismos procariontes. Material genético, nós sabemos que se refere ao nosso DNA. Um material genético exógeno é aquele DNA que não faz parte do genótipo original do micro-organismo ou do organismo específico. Então, ele é exógeno, ele tem origem fora desse organismo. Então, já era conhecido esse mecanismo de incorporação de material genético exógeno estranho por organismos procariontes. Mas não havia sido registrado ainda o malabarismo, o modus operandi realizado por esses micro-organismos nesse processo. Então, nós já sabemos e conhecemos que micro-organismos procariontes são capazes de incorporar DNA que está disperso no meio extracelular para dentro de seu organismo. Porém, a novidade aqui é que cientistas conseguiram registrar, filmar o modo como ela realiza isso, o que ela usa para fazer isso. Então, a questão prossegue dizendo o seguinte: observe a seguir a captura do DNA disperso no meio, corado em vermelho, pela bactéria, corada em verde. Então, a questão traz essa animação e olha que interessante. Nós conseguimos ver a bactéria em verde e o DNA corado de vermelho. E a bactéria usa esse prolongamento para pescar um pedaço de DNA. À esquerda nós temos essa mesma filmagem, porém não usando esses corantes fluorescentes. Então a diferença desse trabalho, desse artigo, é que eles utilizaram um corante fluorescente nas estruturas da membrana plasmática da bactéria para poder visualizar como elas agarram esse DNA que está no meio extracelular. E veja que é possível ver que ela projeta esse prolongamento e captura, ela pesca. Na verdade, o artigo vai falar que ela arpoa, como se fosse um arpão. Ela lança esse arpão e captura o pedaço de DNA que ela incorpora ao seu organismo. Enfim, voltando para a nossa questão, uma vez que nós observamos esse mecanismo e lemos as informações da questão, ela pergunta: pode-se afirmar que é observado na animação o fenômeno de... Aqui nós temos as 5 alternativas, nós vamos analisá-las uma por uma. Vamos aqui entender por que essa é a resposta e por que as outras alternativas não podem ser consideradas como respostas corretas. Pessoal, essa questão ela trabalha o assunto de recombinação gênica ou mutação por parte de micro-organismos procariontes, ou seja, bactérias. A recombinação gênica ou a mutação que uma bactéria sofre, ela pode se dar de 4 modos diferentes, 4 maneiras distintas. Então, eu vou primeiro analisar cada uma dessas formas que aparecem nessas alternativas e vou começar de baixo para cima, da letra E até a letra A, que é a correta, tá certo? Nós temos uma alternativa E, que afirma que o que está ocorrendo na animação é um fenômeno de transdução, com a captura do material genético realizado pelos flagelos. Essa alternativa não pode ser a correta por 2 questões.
Primeiro, nenhuma bactéria usa flagelo para capturar material genético. Não é conhecido nenhum processo em que uma bactéria use flagelo. Segundo, o processo de transdução nunca é realizado por flagelos, porque o processo de transdução ele sempre ocorre mediado por bacteriófagos, por vírus de bactérias. Então, o bacteriófago, ele infecta a bactéria pela penetração do seu DNA viral, e lá dentro da bactéria, esse gene viral vai começar a fazer com que todo o metabolismo celular comece a sintetizar outros novos vírus, que, uma vez sintetizados, são liberados com a morte da célula, a lise, a quebra da célula. Porém, esse processo, às vezes, pode ocorrer com alguns erros. Sempre o vírus vai infectar a bactéria com o intuito de que a bactéria crie novos vírus geneticamente iguais ao original. Porém, alguns vírus saem com um problema de fábrica, um defeito de fábrica. Ao invés de carregar o DNA viral, eles acabam carregando pedaços do DNA bacteriano. Esse bacteriófago com DNA bacteriano acaba infectando uma nova bactéria, só que em vez de carregar o DNA viral, ele injeta o DNA da bactéria anterior nessa nova bactéria, e essa nova bactéria acaba incorporando esse DNA e tendo uma mutação, recombinando o seu genótipo. Então nós temos uma recombinação gênica aqui, ó, dessa nova bactéria, dessa bactéria que recebeu esse DNA bacteriano por meio de um bacteriófago. E esse processo é chamado de transdução. Portanto, a letra E não é a alternativa correta, não é a resposta correta, porque aqui não ocorre a mediação dessa recombinação por parte de nenhum bacteriófago. Então, não é uma transdução. A alternativa D diz que o que está acontecendo aqui é um fenômeno de transposição de elementos, com a captura do material genético realizado pelas fímbrias. Gente, primeiro, fímbrias são os cílios de uma bactéria. Nós sabemos que bactérias podem ter flagelos, que são os rabinhos, entre aspas, que elas usam para se locomover, e fímbrias são os pelos que ela também pode usar para se locomover. Porém, fímbrias nunca são usadas para capturar DNA exógeno. Aí aqui eu já quero adiantar uma diferença. Existe uma diferença entre fímbrias, que são cílios, e pilis. Pilis geralmente é um termo utilizado para o pelo sexual de uma bactéria. Na verdade, seria um cílio muito maior que tem essa função de transferir ou receber material genético. Já já eu vou falar um pouquinho mais do pilis, tá certo? Mas entenda que existe uma diferença entre pilis e fímbrias. Antigamente, eles eram tratados como sinônimos. Hoje em dia, muitos cientistas fazem distinção entre essas duas estruturas, entre o pilis e as fímbrias. Enfim, essa alternativa D não é correta porque fímbrias são cílios que são usados na locomoção da bactéria e nunca são usados para transferência de material genético ou captura de material genético. Outro erro dessa alternativa é que ele chama esse fenômeno de transposição de elementos. E a transposição de elementos não ocorre dessa maneira. A transposição de elementos, ela nada mais é do que um segmento do genoma da bactéria que salta de um lugar para o outro. Isso é um elemento de transposição, um fenômeno de transposição de DNA bacteriano. Isso ocorre dentro da bactéria, onde um segmento, um gene, se locomove ou salta, o termo usado é saltar, ele salta de uma posição para outra, seja dentro do mesmo cromossomo bacteriano ou de um cromossomo para um plasmídio. Enfim, então, a alternativa D não pode ser a alternativa correta. Alternativa C. Aqui ela diz que o que está acontecendo na animação é um fenômeno de conjugação, com a captura do material genético realizado pelo pilis. Pessoal, o fenômeno de conjugação bacteriana é realizado sim pelo pilis, que como eu já falei é o pelo sexual, um tipo de cílio específico para transferência ou recebimento de material genético. Porém, temos um problema no nome que a alternativa dá a esse fenômeno, porque não é o que acontece aqui nessa animação. A conjugação é um processo de recombinação gênica de uma bactéria que se dá na transferência de material genético de uma célula doadora
para uma célula receptora por meio, sim, do pílis sexual, do pelo sexual. Então, uma bactéria que tem, por exemplo, um plasmídio, que é uma informação genética extra, além do seu cromossomo bacteriano, ela pode transferir o gene desse plasmídio para uma célula receptora por meio desse pílis. Então, ela projeta o pílis para entrar em contato com a célula receptora e transfere esse plasmídio, essa informação genética, por meio desse pílis até a célula receptora. E assim, ambas, no final desse processo, ambas terão a mesma informação. Então, isso é o processo de conjugação. Para esse processo ocorrer, precisamos de duas bactérias, uma doadora e uma receptora. E não é o que acontece na nossa animação. É uma célula sozinha que projeta um prolongamento que captura, que pesca um pedaço de DNA do meio. Então, a letra C não está correta. A próxima alternativa, que é a alternativa B, diz que o fenômeno que está ocorrendo é o fenômeno de recombinação. Nisso aqui a questão está correta. Vou explicar. O fenômeno de recombinação, pessoal, é qualquer fenômeno em que a bactéria sofre uma mutação. E é o que está acontecendo aqui. A partir do momento que ela captura esse DNA exógeno, esse material genético exógeno que está no meio, disperso no meio extracelular, ela muda, ela adquire nova informação genética. Isso é um exemplo de mutação. Porém, recombinação genética é uma gama de fenômenos que podem ser sofridos por uma bactéria. Por exemplo, transdução é uma recombinação genética. Transposição é uma recombinação genética. Conjugação também é uma recombinação genética. Todos esses processos aqui nessa questão são recombinações. Então, quando ele chama esse processo de recombinação genética, a alternativa está correta. Porém, o erro da alternativa B é que ela diz que a captura desse material genético é realizado pelas fímbrias. E eu já expliquei para vocês que as fímbrias são distintas do pílis. A captura de material genético é feita pelo pílis e não pelas fímbrias. Hoje em dia nós fazemos uma distinção entre essas duas estruturas. As fímbrias são os cílios comuns de uma célula e o pílis é aquele cílio especial, aquele cílio maior, que se prolonga até uma outra célula ou um DNA exógeno para poder fazer a sua captura, ou transferência. Então, a alternativa B erra ao chamar essa estrutura que captura o material genético de fímbrias. Então, só nos sobra a última alternativa, que é a correta, que é a alternativa A, que chama esse fenômeno de transposição e diz que essa captura de material genético é realizado pelo pílis. Isso, pílis é a estrutura correta para essa ação, para essa recombinação gênica. E o fenômeno de transformação é o que está acontecendo aqui. Sempre que uma bactéria, um organismo procarionte, captura um material genético do meio, não importa o modo como ela faça isso, nós chamamos isso de transformação, como nós podemos ver nesse esquema aqui. Então, a gente tem uma bactéria que assimila esse DNA, esse plasmídio, do meio ambiente. Nós sabemos que esse processo pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, em laboratório, a gente dá um choquezinho aqui na membrana plasmática dessa bactéria, ela sofre uma abertura dos seus poros, um enlarguecimento dos seus poros, que acabam permitindo a entrada de pedaços, segmentos de DNA. Porém, até a publicação dessa pesquisa citada na questão, nós não sabíamos que isso poderia ser feito desse modo. Que modo? Utilizando um pílis para capturar, pescar pedaços de DNA. E isso foi uma novidade. Porém, embora seja um método diferente, o mecanismo é o mesmo. Uma bactéria absorvendo, assimilando um DNA externo do meio em que a bactéria está. Esse fenômeno é um fenômeno de transformação e sim, essa captura do material genético descobriu-se com esse artigo que ele também poderia ser realizado pelo pílis ou pelo pelo sexual. Então, letra A é a alternativa correta. E se você curte conteúdos como esse, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com seus amigos que estão estudando para a Olimpíada Nacional de Ciências e também de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nós vamos continuar sempre aqui respondendo e comentando questões da Olimpíada Nacional de Ciências, tanto agora na primeira etapa como na segunda. Portanto, não deixe de se inscrever no canal para sempre ficar acompanhando as nossas correções e análises, tá ok? No mais, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!